Salve, salve, pessoal! Opa! Invadi aqui o Terça Mental, porque estamos em março e março é um mês muito especial, então nada mais justo do que a gente estar entre mulheres aqui. Eu sou a Regiane Soares, presidente do Coletivo de Ação, e hoje eu tomei esse espaço aqui do meu digníssimo esposo, Thiago Almeida, para estar com outras mulheres incríveis. Então, primeiro, eu queria agradecer demais a disponibilidade de vocês, tá bom? A gente que agradece. De vocês estarem aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre mulheres na causa, mulheres ativistas. Antes, quero só aproveitar aqui para agradecer aos nossos patrocinadores, Colégio da Toca, o Caixa Aberto, Estudo de Ideias, 28 Presentes, Isabélia Magalhães e também a Cimeia Lourenço, a advogada. Então, primeiro, né, eu deixei para vocês se apresentarem, né, porque eu acho que o currículo de vocês é muito extenso, tá? Então, vocês vão falar, né, a história de vocês, né, o que é a causa de vocês, porque eu só trago aqui mulheres importantes, né, então eu tô aqui com mulheres muito grandes, né, então tá sendo muito gratificante para mim estar aqui com vocês, tá? Vamos começar por você, Thalita? Vamos começar pela Thalita, que ela fala muito. Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer o convite. É muito importante para nós ter lugar de fala, principalmente num mês tão essencial e necessário para que a gente tenha fala e posicionamento em canais de comunicação. Eu sou Thalita Romati, eu sou enfermeira, dermato, esteta, eu sou especialista em saúde da mulher, especialista em câncer de mama, em nutrição no câncer de mama também, e ativista na luta contra o câncer, fundadora do Instituto Romati de Combate ao Câncer, da Doelência da Alegria e de outros projetos sociais que são fomentados pelo Instituto, e vice-presidente do Instituto Diferente, que tem aí impulsionamento em genética para o apoio e suporte de crianças autistas. Uau, quanta coisa. Que currículo e extenso, você, Rita? Né? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Rita, né? Eu faço parte do coletivo Acontecer Jade, aqui em Mauá, e tô nessa luta já há alguns anos. E qual que é a sua causa? A minha causa é todas as causas. Vamos começar Todas. falando o que motivou vocês, né? A saírem desse campo da experiência, de viver uma experiência que foi marcante, né? E transformarem isso em luta. Como que foi para você, Thalita? Para mim, dentro de todo o meu currículo acadêmico, no ano que eu estava submetendo meu trabalho científico para o Mundial de Obstetrícia, para representar enfermeiras brasileiras em um Mundial Médico, bem atrevida, eu como enfermeira fui me enfiar com uma defesa de tese em um evento mundial de profissionais da área da saúde da mulher, médicos. E esse trabalho foi aceito, só que quando eu fui ser aceita e fui trabalhar em todo o conteúdo que eu precisava, defender visual e tudo mais, eu descobri câncer de mama. Então, além de já ser uma profissional que cuidava de mulheres, num período em que eu cuidava de mulheres em fase terminal, no Instituto do Câncer Dr. Arnaldo, dentro da grade da pesquisa, dos estágios, da especialização, eu descobri o meu câncer de mama. E aí eu entendi, como paciente, que eu achava que eu entendia de oncologia, eu achava que toda a minha bagagem profissional e de estudo ali, científica, era suficiente para eu entender o que os pacientes viviam, mas quando eu virei paciente oncológica, quando o meu lugar de fala trocou um pouquinho de lugar, eu tirei o jaleco, coloquei ele do lado para raspar a cabeça, doar o cabelo, encarar as químios, eu vi que a vida da paciente, ela precisa de muito mais do que apenas um bom oncologista, receber quimioterapia, fazer ali a orientação prescrita. Socialmente, eu tinha suporte. Eu tive um cara excelente do meu lado, eu tinha os meus pais, eu tinha amigos, eu tive suporte. Mas a realidade, sendo paciente, eu virei paciente de pesquisa do IBCC Oncologia, na Moca, porque foi um tipo genético agressivo, eu era muito jovem, com 30 anos, saudável, nunca tive sobrepeso e atleta, o padrão nutricional sempre adequado, nem de longe eu era risco para câncer. Então, virei paciente de pesquisa. E dentro da minha rotina, num hospital que tem ali suporte para SUS, eu fui convivendo com outras mulheres de faixas etárias diferenciadas, de padrões sociais diferentes e vivendo também estruturas familiares diferentes. E eu fui vendo que eu era muito privilegiada.
muito privilegiada, muito abençoada de estar vivendo tudo aquilo com tudo que eu tinha. E muitas delas não têm nem 1/10 do que eu tinha. E foi onde eu entendi que não era só viver o diagnóstico de câncer, ser curada, vestir um lacinho rosa só no mês de outubro, virar as costas e sair andando. Eu entendi que era meu propósito de vida. Cuidar de mulheres, segurar na mão de outras mulheres. E desculpa que eu vou me emocionar muito. Aqui é pra se emocionar. O mês de março é muito simbólico pra mim. Sim. Não só como o mês das mulheres. Pega o lencinho. É o mês em que eu concluo final de radioterapia, anos de tratamento. Páscoa é onde a gente celebra final de protocolo de etapas que eu vivi. Então, assim, eu fui vivendo com o passar do tratamento, os altos e baixos da minha vida e da vida de várias outras mulheres, porque eu não deixei de me posicionar como educadora em saúde, como enfermeira, como profissional durante o meu tratamento. E aí foram surgindo ações sociais, impulsionamento, surgiu a Doelência, Doe Alegria, quando eu entendi que as mulheres da quimioterapia não tinham perucas e não ganhavam vários lenços e maquiagens como eu ganhava. Eu via amigas no tratamento usando o mesmo turbante durante 4, 5 meses, furadinho, com bolinha, velhinho, e não é porque elas gostavam daquele, elas só tinham aquele. E aí algumas mulheres marcavam quimioterapia para o horário do almoço, e eu achava ruim, porque você pegava o fluxo para sair do hospital, o pico, ou para ir muito cedo também, sair de lá, pegava trânsito, e aí eu fui descobrindo que essas mulheres preferiam estar lá na hora do almoço, porque elas não tinham dinheiro para comprar um café. E na hora do almoço você ganha sopinha de proteína. Eu fui entendendo que elas não tinham a informação de que elas têm direito de isenção tarifária. Elas não precisavam contar as moedinhas para pagar trem e metrô, porque algumas vão sozinhas para quimioterapia, pagam passagem e não tem dinheiro para comer durante o tempo que está lá. Então eu fui vivendo a dificuldade real de muitas mulheres, desde orientação, suporte financeiro, familiar, são várias questões que ficam em arestas em que as mulheres não têm de onde suprir tudo isso. E eu entendi que a Doelência, Doe Alegria surgiu para que a gente arrecadasse lenços, cabelinhos, perucas, bonés, acessórios para a cabeça, para suprir a necessidade de imagem dessas mulheres. Mas quando a gente doa o lenço, é só o cartão de visita para que a gente alcance essas mulheres. Elas saibam que outras mulheres sobreviveram ao diagnóstico de câncer, estão ali para elas e por elas, para que a gente passe por tudo junto, para que a gente tire todas as dúvidas clínicas, porque a consulta clínica é muito curta. A gente chega com milhões de dúvidas, olha para frente do oncologista e esquece tudo que você tem para perguntar. E quando você chega em casa, você só tem medo. A única certeza que você tem é que você tem medo de tudo. Você tem medo dos efeitos colaterais, você tem medo dos próximos dias, você tem medo de se você vai estar sozinha, como é que vai ser. E aí a maioria das nossas pacientes hoje, a gente tem mães solos. A gente tem mulheres que são autônomas e precisam trabalhar e ter renda durante as quimioterapias. Algumas, graças a Deus, têm o esposo do lado, às vezes não tem uma situação financeira tão bacana, ou quando tem um convênio médico, é um convênio pequeno, regional, que acaba se negando a dar a dignidade do tratamento correto que tem que ser fornecido para elas. Então, a gente foi entendendo que quando surgiu a Doelência, Doe Alegria, eu não podia só doar lá 1.732 itens novos e usados em bom estado para um setor de quimioterapia SUS, entre lenços, toucas, turbantes, perucas. Precisava ser um projeto social vitalício. E dentro do projeto social, a gente foi vendo que os encontros de mulheres foram aumentando, a procura de demanda de pacientes oncológicas foi crescendo muito, e familiares foram nos procurando, falaram, olha, eu não sei o que fazer. Marido procurando a gente, Thalita, eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu respeito o silêncio dela, eu não sei o que ela pode comer, eu sei que com o cheiro ela se sente mal, eu preciso trabalhar. Ou assim, às vezes minha filha só procurar, Thalita, minha mãe só precisa de uma amiga para desabafar, porque ela não chora. A gente foi entendendo que não era mais só, não era mais somente doar os lenços e tudo mais, era abraçar e acolher essas mulheres. Então, nessa corrente do bem, várias profissionais de áreas distintas, saúde, beleza. Inicialmente, as primeiras profissionais de beleza que agregaram ao time foram familiares. Foram primas, amigas, tias, que viveram junto comigo tudo que eu vivi e que fizeram questão de me dar o suporte, ser meu suporte. E quando eu vesti a
camisa rosa do olha, essa batalha é minha, é meu propósito de vida, vestiram comigo. Que bacana. E aí surgiu o Instituto Romati e eu sou muito feliz. E assim, é interessante, né? Porque você trouxe, né? Você tem uma causa, você viveu uma experiência. Só que conforme a gente vai entrando, né, no ativismo, a gente vê que tem outros atravessamentos, Tem, né? muitos. Não é somente, por exemplo, no seu caso, né, o câncer. Tem outras coisas também que implica, que faz com que você viva a experiência de uma Sim. maneira diferente, Sim. né? Ô Rita, então fala um pouquinho da sua história, né? Como que tudo começou e por que que você virou uma mulher de luta? Bom, eu me considero uma mulher de luta, né? Desde os meus 5 anos de idade. Então, desde os meus 5 anos, eu cuidei do meu pai, que foi atropelado, né, na Via Anchieta. Eu cuidei dos meus irmãos. Eu cuidei da minha avó, que teve um AVC e uma perna amputada. Eu tinha 10 anos, né? E até aí eu não entendia, porque eu era uma criança e eu precisava ajudar minha mãe, né? Mas eu só fui entender mesmo tudo depois que eu tive a minha filha, a Jade, com síndrome de Down. Aí sim, eu tive que arregaçar as mangas com pouquíssimo que eu sabia, porque na época que ela nasceu, em 2005, você não ouvia falar, né? Você via, mas você não ouvia. E quando você não tem dentro da sua casa, você não presta atenção. Sim. Você não... Fica muito distante, Fica né? muito distante. Né? E aquele momento eu tinha dentro da minha casa. Então, eu me obriguei a me informar, a estudar, né? Eu parei praticamente a minha vida para cuidar dela, né? Para dar uma vida a ela. Porque assim, eu escutei muita coisa quando ela nasceu. Ah, porque ela não vai... Pensei que era só você que ia chorar, tá? Não, a gente vai... Já vou deixar aqui, ó. Deixei do Também nosso sou lado. chorona. Deixei do nosso lado, Eu Rita. ouvi assim, de família mesmo, né? Ai, para esse tipo de gente só existe um tipo de roupa, bermuda e camiseta, né? Ah, eles não falam, eles não andam. Eu vi muita coisa mesmo. E eu coloquei na minha cabeça, minha filha vai usar a roupa que ela quiser. A minha filha vai ser quem ela quiser, né? E tanto que eu fui batalhar, eu vivia somente para ela. Eu vivia para os meus 2 filhos, porque eu tenho um outro filho mais velho. Vivia para os 2 filhos, porque quando você tem filho, você não pode esquecer o outro, né? Então eu vivia... Uma tarefa difícil, isso. né? E na minha casa, nós éramos em 4, nós 3 vivia para Jade, né? Nós era o suporte dela. Então assim, aí eu comecei a levar ela para a PAI, lá em São Paulo, no metrô Santa Cruz, né? Ela ficou lá durante 4 anos e pouco, quase 5 anos. Eu tinha essa vida o dia inteiro no começo. Eu ia todos os dias. Depois passou cada 2, cada 3 dias. E ali você vai aprendendo, né? Você vai conhecendo outras histórias, outras pessoas. Você conhece pessoas que já estão ali há muitos anos. E você começa a aprender. Começa a lidar. E eu sou uma pessoa muito turrona. Eu sou uma pessoa que eu não gosto que as pessoas falem o que eu tenho que fazer. Que limitem, né? Que Isso, limitem a gente. vai ser assim. Não, vai ser do meu jeito. E a minha filha, eu vi assim. Minha filha, ela é normal. Pra mim, ela era normal, né? Síndrome de Down? Sim. Mas, porém, ela era tratada como uma criança normal. É tanto que a Jade desenvolveu muito. A Jade fazia balé, a Jade fazia jazz, né? A Jade fez Muay Thai Kids, a Jade fazia Zumba Kids, a Jade fez natação, a Jade foi até o 3º ano do ensino médio e sabia ler, né? Então, assim, realmente, eu me dediquei a ela. E nesse meio, a gente criou esse coletivo, que não se chamava Acontecer Jade, era um coletivo comum, né? E quando a gente começou a lutar daí, né? Fui conhecendo algumas mães e ali a gente começou a lutar pelo SER, que foi fechado, na época era o CEMEI, que ele foi fechado. Nós entramos no Ministério Público com uma ação e conseguimos ele de volta. E aí começou meu trabalho, realmente, né? E quando foi em 2021, a Jade partiu. E no velório da Jade, as pessoas me perguntavam, né? Ah, você vai parar? Você vai
né? O que você vai fazer? E eu sem condições eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali, gente, sabe? Para mim, eu estava num sonho que eu não tinha acordado. E meu marido respondia, não, ela vai continuar, né? Ela vai continuar. Sabendo do seu potencial, né? Sim. E aí, depois de tudo passado que eu parei, eu falei, e agora, gente, o que eu faço, né? O que eu vou fazer? Só que assim, as mães não me deixavam, né? Então, ia aparecendo as demandas. Bate aí, na sua porta, né? Isso. É assim mesmo. Passa no seu portão, né? Parece que é incrível. E aí, eu falei, não tem jeito, eu vou ter que continuar. E aí, eu parei para pensar. Pensei o quê? Eu falei, a Jade ficou comigo 15 anos. Esses 15 anos, ela veio me dar minha faculdade, me dar meu diploma. Ela me formou. Sua vivência. Eu falei, então eu não posso deixar, né? Tem pessoas, tem outras crianças que precisam. E aí foi indo. Tô até hoje, mesmo sem a Jade, mas eu tô honrando o nome dela, né? E a gente tá aí, porque precisar. Hoje eu não trabalho somente com as mães, né? Trabalho com idosos também. E aqueles que precisam, que tá ligando pra gente, conhece o coletivo de alguma forma e pede ajuda. Como que não Que chora, bacana, gente? né? E assim, Rita, então você começou lá em São Paulo, ela passou na PAI, né? Isso. E aí depois que você começou a fazer o tratamento dela aqui em Mauá, né? Então, só para quem tá assistindo que não sabe, hoje o Ser leva o nome da Jade. Isso. Né? E eu acho que isso é muito simbólico e muito marcante, né? Você falou uma coisa que me lembrou, né? Eu escrevi um texto na minha rede social contando de uma situação que eu vivi com meu filho, né? E eu falei, eu não quero que o diagnóstico dele, né, seja impeditivo para ele viver. Sim, né? Que seja um Que ele limite, ache que isso é um obstáculo. De fato, né, a gente sabe que na realidade, sim, tem algumas limitações. Mas eu sempre falo que quem tá, né, com uma criança, né, com uma pessoa com deficiência, tem que acreditar, né? Então Sim. a gente faz uma aposta de que ela vai conseguir. Você Sim. fez uma aposta de que ela ia conseguir. Apostei tudo que eu tinha. E você colocou no balé, Investiu. no jazz, no Muay Thai, né? Apostando que ela ia conseguir. Uhum. Se ela não conseguisse, você estaria ali no suporte, Sim. né? Mas a gente faz essa aposta. E essa aposta é tão importante, né? Demais. É tão importante para quem precisa, para quem tá vivendo uma experiência atípica, né? Uhum. É muito bacana e muito emocionante a sua história. Agora, eu queria ouvir de vocês o seguinte. Então, vocês falaram aí um pouquinho da jornada, né? Como tudo começou, como é que vocês se tornaram essas mulheres de luta, né? Nessa jornada, qual que foi o maior desafio para vocês? Nossa, pode começar, Rita. Sério? Sério? Nossa, vários, cara, vários. Assim, não dá nem pra... O mais difícil, eu acho, que eu tava conversando com a Thalita agora há pouco, né? Foi a aceitação. Eu pensei que meu marido ia me abandonar quando a Jade nasceu. Esse eu acho que foi o maior. Porque a gente vê tantos casos, né? Que o marido vai e abandona. Eu vi muitos casos lá na PAI. E assim, quando eu fiquei grávida dela, eu não fiz o morfológico. Eu soube na hora. E quando ele veio na visita, né? Eu tava sentada, eu tava falando pra Thalita, lá na cama. E tava pensando, falei, meu Deus, agora eu vou ficar abandonada. Separada com 2 filhos, né? Falei, o que vai ser da minha vida? Fiquei pensando. Mas ele foi, assim... Como que eu posso falar? Suporte, base. Eu nem... Sabe, ele foi meu tudo aquela hora. Ele foi meu tudo mesmo. Que a resposta que ele me deu, assim, pra mim, foi o levante. Então, eu falei assim, agora sim. Aí eu respirei, né? E porque na época, ele falou assim, nossa, você sofreu, né? Eu falei assim, Aí ele foi ver a neném. Ele olhou e falou, nossa, parece com o Rafael, que não sei o quê, todo animadão, porque ele não tinha filha, mulher, né, tal. Aí eu falei assim, mas tem um probleminha. Aí ele falou, o quê? Eu falei, ela tem suspeita de síndrome de Down. Aí ele falou, olhou, voltou no bercinho, olhou, né? Ele falou assim, pode faltar um pé, uma cabeça, um braço.
é nossa filha, a gente vai correr atrás do prejuízo. Nossa, aquilo para mim foi horrível, né? Então, assim, diante desse, acho que foi o maior. Para mim, foi o maior, né? O restante tem bastante. Mas, assim, esse para mim seria o maior. Desestruturar a família, Totalmente, né? totalmente. E outra, eu não trabalhava, né? Ele sempre fez questão que eu cuidasse do meu filho. E depois chegou ela, né? Aí eu falei, pronto, agora, né? Sem trabalho. O que eu vou fazer com 2 crianças separadas? É a falta de conhecimento, né? Sim. É igual você estava falando antes, né? Quando a gente não conhece, né? Não vive a experiência, de fato a gente tem aí um desconhecido, né? Sim. E o Sim. desconhecido sempre assusta. Muito. Nossa. Né? Muito. Qualquer coisa que a gente vá viver que é desconhecido, ela nos assusta, né? Você falou uma coisa que me lembrou. Tem uma mãe, né, no Instagram que eu sigo ela chama Maria de Antônia, né? E a filha dela tem uma síndrome rara. E a fisionomia da filha dela é muito diferente, né? E aí as pessoas falavam, nossa, né, é diferente, tal. E ela falava assim, eu não vejo, eu acho ela parecida com meu pai, né? Igual ele falou, né? Eu só tô vendo a minha filha, né? Amor então, de mãe. Então, o desconhecido, né? A falta de conhecimento. Por isso que a gente fala que é tão importante a conscientização, né? A conscientização de todas as lutas, né? Das pessoas com deficiência, né? Do câncer, né? Muito bacana. E agora, assim, então vocês falaram um pouquinho aí das limitações, né, nessa jornada. Thalita, eu fiquei muito curiosa, porque, assim, eu acho muito importante, você já deve ter falado isso em vários espaços que você foi, mas pode ser que uma pessoa esteja assistindo pela primeira vez, né? Com certeza. Se você se sentir confortável, você falar como é que você descobriu o seu diagnóstico. Autoexame das mamas mensal. Eu amo falar disso, porque, assim, Outubro Rosa é um marketing mundial, onde o mundo inteiro ali se posiciona a falar de câncer de mama e saúde da mulher. Mas ninguém ensina as mulheres a fazerem autoexame das mamas e ninguém frisa a importância de que esse cuidado do autoexame, de que ele seja mensal. Porque as mulheres têm que se conhecer. As mulheres precisam tocar as próprias mamas mensalmente para conseguir diferenciar qualquer achado que apareça ali. Para caso tenha um achado de fato que a gente precisa investigar, a paciente saiba referenciar isso para um profissional de saúde. Então, eu fazia autoexame mensalmente e ali, quando eu via a data, tá bom, tá... Porque o ideal é que as mulheres em idade fértil façam o autoexame no 14º dia após o primeiro dia da menstruação daquele mês. Aí eu parei assim, autoexame. Eu ia ir pro meu último dia de estágio em saúde da mulher, onde eu cuidava de pacientes em fase terminal, pacientes metastáticas em fase terminal. Perdia pacientes com diagnóstico tardio com muita frequência, era muito doloroso para mim. Eu tava com o cabelo loiro na época, passei um hidratante no cabelo, fiz um coque, esperei fazer o efeito da hidratação e fui pra frente do espelho do banheiro fazer meu autoexame. Bati a mão no quadrante lateral superior direita, assim, às 11 horas da minha mama direita. E eu fiz, opa, tem um negocinho aqui que o mês passado não estava. E Olha. eu ensino mulheres a diferenciarem os achados. Quando pode ser um lipoma, uma bolsinha de gordura, para acalmá-las. Olha, pode ser um nódulozinho simples, ele é palpável, ele sai do lugar. Vamos só marcar um ultrassom. Para mulheres jovens, o ideal é ultrassom. Mas quando eu bati a mão ali, eu já fiz, meu Deus do céu. Expirei fundo, pus o chuveiro no gelado, tomei aquela ducha fria na cabeça e eu já entendi claramente que eu tinha um tumor na mama. Isso foi muito louco pra mim, porque eu terminava aquele estágio naquela grade de saúde do adulto com as pacientes oncológicas, mas eu ainda tinha uma grade de alguns meses para terminar, porque eu precisava daquela carga horária para a submissão do trabalho científico. Então, eu também, voltando à questão do difícil, o difícil para mim era ter que ver as pessoas que eu amava sabendo do meu diagnóstico, porque aí eu tive que aparentemente já preparar minha mãe. Nós passamos, na época, tinha 10 anos que meu pai tinha passado por câncer de próstata, então eu preparei a minha mãe. Eu sou filha única, meus pais são idosos e eu sou o bebezão deles, a gente tem um relacionamento
incrível, eu amo a minha relação com os meus pais, quero criar os meus filhos assim, com muito afeto, com muito carinho. Então eu preparei a minha mãe emocionalmente para que quando a gente tivesse que fazer o meu pai entender que eu ia viver tudo o que ele viveu, não ficasse tão pesado, porque eu sabia que eles iam ter que estar bem para me ver passar por tudo que eu ia enfrentar. Então, fui dando andamento, procurando profissionais, e o que foi difícil para conseguir ter acesso ao suporte para o tratamento, porque eu era jovem. Quando eu cheguei pra ginecologista, eu falei, olha, eu palpei a minha mama e tem um tumorzinho aqui na mama direita. Ela já olhou assim pra mim. Ela era médica da família, de algumas mulheres da minha família. Ela fez assim, Thalita, você tá cuidando de tanta paciente, você tá perdendo pacientes com frequência, que sua mãe me contou, e você já tá ficando, você tá precisando do psicólogo, dá um respiro, daqui a pouco vem as férias. Tenho certeza que não é nada. Nossa. Aí eu olhei pra ela e falei assim, doutora, você nem tocou a minha mama. E você não tá levando em consideração que eu também sou profissional de saúde da mulher. Aí eu tirei a blusa, tirei o sutiã, aí eu fui sentar na maca dela, e ela ficou sem graça, levantou, foi até mim, deita aí. Aí eu deitei, peguei a mão dela e coloquei exatamente. Aí eu vi que a expressão dela mudou um pouquinho. Aí eu falei, você entendeu o que eu tô falando? Ela, mas eu acho que isso vai sumir. Investigou axila, cervical. Eu falei, eu também olhei já a cervical, axila, não achei mais nada, eu só achei esse. Ela, não, Thalita, mas eu acho que não é nada. Vamos fazer assim? Que dia do mês que tá? Tipo, do ciclo. Eu falei, dia tal, lá. Ela, vamos fazer assim? Volta o mês que vem. Ai, eu fiquei muito brava. Eu falei, doutora, câncer não espera. Eu sei o que eu encontrei. Eu fui bem petulante. Eu falei, se você não fizer um pedido de ultrassom das mamas pra mim, eu vou bater no consultório aqui do lado e o colega vai me dar um pedido. E eu vou ir fazer esse ultrassom. Você só vai ouvir falar de mim, porque eu não vou voltar aqui. Ela, contrariada, falou, eu vou fazer só pra você desencanar. Fez o pedido. Nos exames de imagem com a radiologista, já claramente, a radiologista se assustou, porque eu já cheguei, olha, eu sou enfermeira, eu sou especialista, eu achei um tumor, tá às 11 horas, tá? Eu só preciso ter certeza que são apenas e que não tem mais nada. Eu preciso da contestação das imagens para eu conseguir ficar um pouquinho mais tranquila. E ainda falei pra radiologista, eu falei, essa senhora que tá lá fora é minha mãe. Então, quando você abrir a porta para eu sair, não faz nenhuma expressão de pena. Porque além de eu passar por tudo que eu vou enfrentar, eu tenho que cuidar dos meus pais e eles precisam ficar bem para que eu consiga ficar bem também. Nossa, olha o tanto de coisa que você teve que pensar. E aí ela, olha, Thalita, fica calma, vamos mandar para biópsia, mas pode ser, querendo aquele conforto, pode ser que não seja nada. Eu fiz, doutora, eu já entendi que eu sou profissional de saúde, agora eu vou ser paciente oncológica de câncer de mama. A gente já tô feliz aqui que dos males o menor é só um tumor, ele tem média ali menos de 2 centímetros, tem 1,5 centímetros. Falei, então tá bom. E aí saí dali e fui seguir, só que o difícil pra mim no começo foi falar para as pessoas que eu amo, estou com câncer. Na época eu namorava o Felipe, hoje eu tô casada com ele, e a gente tinha 2 anos de namoro só. Ele tava terminando faculdade de estatística na Federal de Ouro Preto, a gente ficava à distância, uma vez a cada 25 dias que a gente se via, ou eu ia para Minas, para UFOP, para Ouro Preto, para BH, ou ele vinha para São Paulo, para o ABC, e ele é mais novo que eu. E ele nunca viveu o diagnóstico de câncer na família, nem perto dele. E aí eu falei, esse menino não faz ideia do que ele vai viver. E pra mim, eu vi as minhas pacientes lá no Dr. Arnaldo sofrerem abandono. Em fase terminal, Rê. É incrível. Em fase terminal. Tinham mulheres que tinham ali poucos momentos de vida. E o esposo nem ia visitar. Quando vinha visitar, a gente via estagiárias virem bravas. Você não sabe, o marido da paciente tal tá lá embaixo se pegando com uma mulher no carro, no estacionamento. E eu tive que aprender a lidar com isso. E ficava de longe, às vezes, Só que eu quis me blindar. Eu quis me blindar, porque o mesmo medo que a Rita sentiu de, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Eu vou ficar sozinha com os meus filhos? Eu falei, agora eu tenho saúde mental para terminar esse relacionamento, deixar esse menino viver a vida dele, passar por todo o furacão que eu vou ter que viver. E lá na frente, se a gente tiver que se encontrar, depois tá bom. Se não, amém, eu preciso sobreviver. Eu não posso correr o risco de sofrer um abandono no meio do caminho. Falei, porque se no meio do caminho esse menino terminar comigo, eu não sei se eu vou dar conta. E aí eu não vou morrer de câncer, eu vou morrer de imunodepressão, que é o que pega muitas pacientes oncológicas. Muitas pessoas que passam tratamento imunodeprimem, é científico. A mulher se entristece, se entrega, e aí a gente não consegue mais ter sucesso. Um vírus oportunista acaba levando. Eu já perdi paciente com imunodepressão que morreu por gripe.
vencendo câncer há 2 anos, morreu por gripe. Porque ficou careca, não queria mais ver o esposo, visita. E eu não me permiti, eu falei, não. Eu só não acho digno eu terminar por mensagem, nem por ligação. Eu fui lá em Ouro Preto, e aí já fui querendo arrumar uma briga pra ter um motivo pra terminar. Ele me falou, mulher brava. E aí, quando eu fui querer terminar, ele olhou pra mim e falou, o que você tá fazendo com a gente? Você conheceu alguém? O que tá acontecendo? Eu falei, não, Felipe, eu não quero, vive sua vida, eu não aguento mais essa distância. Ele agora que tá acabando, e a startup, tudo dando certo, eu vou mudar pra São Paulo. Agora que a gente vai conseguir, né, viver a nossa vida juntos. Um nó na cabeça do cara. Aí, né? quando eu olhei pra ele, ele começou a chorar. Ai, quando ele chorou, aí não deu. Aí acabou, aí eu chorei junto. E a gente tava na rodoviária de Ouro Preto, num carnaval. Então, tinha muitos idosos que moram na cidade com a mochilinha pra sair daquela farra de estudante que fica a cidade. E aí, ele segurou a minha mala e falou, você não vai entrar nesse ônibus, eu precisava vir pra Belo Horizonte pra poder voltar. Ele falou, você não vai, você vai me falar o que tá acontecendo, você não vai fazer isso comigo, não é digno o que você tá fazendo comigo. E chorando, aí eu olhei pra ele, eu falei, Felipe, eu encontrei um carocinho na minha mama. Aí ele assustou, ele falou, meu Deus, ela tá doente. Eu falei, pode ser uma coisa muito grave. E ele, peraí, pode não ser nada. Eu falei, mas pode ser tudo também. Ele, mas se for tudo o que você tá falando, pode ser o quê? Eu fiz câncer de mama, Felipe. Eu posso estar com câncer de mama. Só que eu já tinha o laudo da biópsia, eu já tinha a data de cirurgia marcada, eu já sabia tudo. Eu só não queria já dar uma latada de uma vez nele. E ele fez assim, como assim? Eu falei, Felipe, eu sou profissional da área, eu sei o que eu encontrei. E nem de longe eu vou ser a Thalita por quem você se apaixonou. Vai chegar uma época que você vai olhar pra mim e você não vai mais enxergar aquela menina que você conheceu num Réveillon na praia. Você não vai mais enxergar essa Thalita. Ou eu vou engordar, ou eu vou emagrecer, eu vou ficar careca. E eu não tenho um prazo pra te dar. Eu não sei quanto tempo isso vai tomar da minha vida. E eu não acho que você precisa viver isso e tomar todo esse tempo da sua também. Aí ele chorando. Ai, eu vou chorar de novo. Ele enxugava minhas lágrimas, enxugava as dele. Quando eu olhei pro lado, tava um monte de senhoras e senhores, assim, olhando, chorando, emocionados também. E ele falou assim, você é muito egoísta por achar que você pode escolher a sua vida por nós dois e o que eu tenho que fazer da minha. Não importa quanto tempo vai levar, não importa como você vai ficar, se vai emagrecer, se vai engordar, se vai ficar careca, a gente vai passar por tudo isso juntos. E a gente vai superar tudo isso juntos. E até nisso, Deus foi providencial comigo. De colocar, assim como na vida da Rita, um homem, um cara foda, sabe? Um menino ali que tava determinado. E mesmo que no meio do caminho, ele pode sim ter passado por momentos de pensar, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas ele ficou. Ele ficou. No dia de raspar, eu não quis esperar os cabelos caírem, porque eu não queria imunodeprimir também. Então, um dia antes das químios, eu raspei a cabeça, cuidei muito do cabelo, hidratei, escovei. Muito resolvida, né? Raspei a cabeça, pedi pro meu pai passar a maquininha pra mim. Tava meu pai e o Felipe, meu pai passando maquininha, minha mãe orando de frente, o Felipe segurando aquelas mechonas de cabelo. E ele falava, você tá linda. Você continua linda. E já tinha feito micropigmentação. Então, assim, aquela etapa de medo de passar para as pessoas que eu amo tudo que eu ia viver, foi uma etapa, assim, uma página superada. Só que eu me silenciei por alguns meses. Pro restante da família, pros amigos, porque eu não queria viver esse luto que as pessoas têm no olhar quando você fala, tô com câncer. É muito difícil. As pessoas te olham com dó, com pena. É muito difícil. Né? Eu não queria viver isso. Então, eu colocava o diagnóstico de câncer no bolso do meu jaleco e ia terminar os meus plantões da pesquisa. E ia cuidar de gestante de risco no Hospital do Servidor, ia fazer bebês nascerem, virem ao mundo, que era apaixonante pra mim, ia pra pronto-socorro. E aí, quando cumpriu toda a minha carga horária de estágios, eu não pude receber pessoalmente o meu certificado, porque eu já estava em pós-cirúrgico, mas em quimioterapia eu fui lá levar a minha defesa de tese, fui apresentar o trabalho de peruquinha, de máscara, não era comum usar máscara, porque isso foi em 2018. E fui pro Rio de Janeiro, que foi no Rio Centro o evento, e aí fui vivendo várias etapas que me davam medo. Mas o que é assustador para mim hoje em dia, Rê, é ter que lidar com o óbito das amigas pacientes. Quando a gente sabe que... Porque nem sempre a gente tem sucesso no tratamento. Isso é muito difícil. E aí, o medo é... Como viver esses últimos meses com elas? E parece que é o momento que a maioria delas mais se apegam a nós e às vezes elas não querem que a própria família delas saibam que elas estão no final.
daquela jornada. E isso é um medo que eu fui tendo que aprender a lidar. Isso é o que eu perguntei pra Rita, como que você lida com a sua saúde mental? Você cuida da sua saúde mental? Porque vai gerando um acúmulo, porque você entende seu propósito, você entende a sua missão de vida como ativista, mas as pedras no caminho são grandes e são dolorosas e são pesadas. Então, o medo, hoje em dia, a gente tem que aprender a conviver com eles, a gente tem que aprender a lidar. Porque tem algumas circunstâncias que a gente não pode mudar. Eu proporciono alegrias para os últimos períodos, eu proporciono conforto, eu faço o melhor que eu posso fazer. Mas nem sempre a gente consegue ser tão feliz no final da jornada. E aí é um pedaço nosso que vai. E aí, às vezes, a gente recebe pacientes novas com alguns protocolos já tardios. E aí já vem aquele medo, ai meu Deus, não posso passar por isso de novo, eu mal me recuperei. A gente teve algumas perdas no ano passado, e paciente oncológica que sou, não deixo de ser paciente. Então, eu tive câncer de mama, mas passei por meses em químio, cirurgias, e 30 sessões de rádio, 5 anos de bloqueadores hormonais. Então, em março do ano passado, eu completei 5 anos de um dos últimos protocolos. Aí, quando vai fazer a bateria de exames para investigar, é um susto no pulmão, vamos tratar pulmão. É sempre assim, uma montanha-russa. E nem sempre a gente consegue estar bem o suficiente para estar bem para todo mundo. Sim. E aí tem aquele medo de, será que estão percebendo que eu não tô bem? Porque eu não gosto de dividir a parte difícil. Eu não gosto que as pessoas percebam que é uma jornada que parece que é infinita. Porque as mulheres que estão recebendo o diagnóstico agora, elas precisam de fé, de esperança, de fôlego de vida. Eu não posso falar para pacientes que chegaram para mim agora, ai, dói tanto isso aqui, vai passar? Tem algumas vezes que eu falo, olha, a gente vai aprender a contornar. Pode ser que passe, pode ser que não, mas a gente vai administrar isso aí e vai dar certo. E às vezes tem situações que eu não tenho como falar, vai passar. Vai ficar tudo bem. E aí a gente vai aprendendo a lidar com esses medos. Então tem alguns fantasmas que a gente enfia eles no armário, tranca, para conseguir passar um batom, põe um brinco, retoca, veste um rosa e vai. E a gente vai aprendendo a lidar. Os medos, eles são frequentes e a gente vai lidando com eles. Que lindo, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Pode fazer. Vocês usam tratamento paliativo? Então, eu não sou uma clínica de suporte, né? A gente faz o acolhimento humanizado. Então, a gente consegue direcionar as meninas para terem terapia em grupo, para que elas participem de atividades que cuidam da saúde mental delas. O ano passado, a gente levou meninas para Nestlé, para aprenderem a fazer as receitas que contornam ali os efeitos colaterais. Dentro de todo o nosso time de pacientes, a gente tem mulheres paliativas, a gente tem mulheres metastáticas que ainda não são paliativas. E às vezes eu falo para as meninas que já estão com 5 anos, se considera curadas. Eu falo para elas, olha, a gente vibra e celebra a cura, mas é injusto quando a gente está num coletivo de mulheres que passam pelo diagnóstico de câncer, a gente querer vibrar cura, onde a gente tem mulheres que não falam mais de cura, porque no paliativismo a gente fala de conforto e qualidade de vida. Sim. Né? Então, a gente tem mulheres que passam pelo paliativismo com a gente e a gente segue. A gente conhece pacientes, Rita, que estão aí há 16 anos paliativas. E o que eu amo frisar é que as pessoas acabam achando que ser paliativo é ter uma sentença de morte. E não é. Ser paliativo é ter o diagnóstico confirmado de que você não tem mais a chance de cura, mas existe vida na luta contra o câncer. E tem que existir vida no paliativismo. Tem uma amiga paciente que eu amo citá-la, é a Jussara. A Jussara, ela é paliativa já há muitos anos. E o ano passado ela foi musa do Bloco da Preta no Carnaval. E a Jussara participa de bateria de escola de samba. E ela vive com qualidade. E aí, tem períodos que ela agora, se eu não me engano, acho que a Ju tá carequinha agora de novo. Tem períodos que o cabelo cresce e por conta dos tratamentos que ela faz para tumor de cabeça, ela não tem mais, os cabelinhos não crescem no topo. Então, ela usa uma prótese coladinha no topo, onde fica carequinha. E quando as pessoas veem a Jussara, ninguém imagina nem que ela teve câncer um dia. E ela fala, eu tenho dores, eu faço medicamentos, eu vou para consultas, exames, eu tenho dias ruins, difíceis, mas eu gosto de viver.
Eu aprendi que eu tenho que viver. E no começo do tratamento, eu gosto de citar para todas as meninas, no começo do meu, a forma que eu tive de me posicionar para enfrentar é que não importava quanto tempo de vida eu teria ainda. Eu falo, não importa se eu vou viver mais 2 anos, ou mais 10, ou mais 40, eu quero viver. E é o que eu falo para todas as nossas paliativas. Eu falo, você quer viver os seus últimos dias e quer limitá-los a dias, ou você vai existir somente e a gente vai fazer uma contagem regressiva. Então, assim, monitorar o paliativismo é proporcionar alegria, bem-estar, é ser feliz todos os dias, do jeito que dá. Nossa, que bacana, A gente já né? levou pacientes em tratamento, Rita, para fazer rapel em químio, com o lencinho amarrado na carequinha, o capacete de proteção em cima. E aí a paciente descer do rapel, tipo, se ela ficar com medo, aí o filho falar assim, mãe, você já tá enfrentando câncer, para de ser cagona, vai fazer esse rapel, confia, se a Thalita vai fazer, a Thalita, o Felipe, vai, confia, uma equipe séria de profissionais habilitados, e são aprovados pela Prefeitura do Estado de São Paulo e tal. E quando a Rô desceu do rapel, e ela tirou o equipamento, ela me deu um abraço, mas assim, um abraço, e eu fiquei, meu Deus do céu, que abraço gostoso é esse? Aí até me arrepia. Ela falou assim, obrigada, Thalita, por você me lembrar que eu tô viva. Por você me lembrar que eu tô viva. E é sobre isso, a gente consegue acolher pacientes paliativas também, fazendo com que elas entendam a necessidade de viver todos os dias. Sim. E quando a gente tem, Rita, o paliativismo ali já diagnosticado, a gente sabe também que a paciente não pode imunodeprimir. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem a cultura de que câncer é sinônimo de morte. Então, quando a pessoa já tem um diagnóstico já paliativo, já com uma metástase e paliativa, ela já acha que ela está condenada e ela imunodeprime. E aí isso faz com que, de fato, essa data, esse prazo de validade chegue mais perto. E aí, quando a gente começa a mostrar os artigos científicos que mostram para essas pessoas que o paliativismo não pode ser uma sentença, que existe vida na luta contra o câncer, mas que dentro dessa vida tem que existir satisfação de viver e felicidade, a gente consegue ter uma evolução clínica eficaz desses tratamentos, dessas pessoas. E eu sou muito feliz em poder viver isso na pele, de ver muitas mulheres aí passando por isso e, hoje eu não tô bem, mas amanhã vai ter encontro, vai? Que dia que é a sessão da terapia em grupo? E aí o que elas amam? Quando que vai ter automaquiagem? Quando que vai ter o encontro com as profissionais para fazer o curso de beleza? Porque perde sobrancelha, e elas aprendem os cuidados dermatológicos, aprendem... E aí você vai vendo que a gente vai dando uma receitinha de bolo para elas. Você vai fazendo elas entenderem que os cuidados, eles têm que ser essenciais e têm que ser cumpridos ali da forma prescrita, mas que a gente pode conseguir contornar tudo aquilo e que pode ser leve. Pode ser doce, pode ser bacana, feliz. É isso que eu te perguntei, porque assim, você passou assim uma leveza tão grande em tudo que você passou, eu sei bom. que lá dentro com medo. Não foi né? Nossa, não Sim, foi fácil Mas mesmo. Aí eu lembrei, porque assim, a gente lê muito, né? A gente vê muita coisa e você se interessa. Sim. E eu já li sobre alguns tratamentos paliativos, né? Por isso que eu te perguntei. E a gente ajuda por as isso meninas que a... É importante, tá? Porque assim, eu sou psicóloga, né? E eu já trabalhei em hospital, né? E é cientificamente comprovado, Sim. né? Se o paciente não tem ali uma estrutura Exato. psíquica que Exato. fortaleça, ele vai imunodeprimir. Sim, né? É o que a gente fala sobre a fé também. Extremamente importante a terapia, Exato. né? A espiritualidade. E eu falo né? que o coletivo em si, quando você pega, eu acho que assim, isso independente de doença, de diagnóstico, quando a pessoa passa por um enfrentamento e ela passa a conhecer pessoas que também passam por aquilo, já é um alívio. Sim. Já é um compartilhar, porque ela não enfrenta mais tudo sozinha, ela tira dúvidas, ela tem um ombro ali pra ela tirar um momentinho de respiro, porque eu não chorava na frente da minha mãe e do meu pai. Imagina, eu em químio, abatida, com olheira, emagreci muito, entrei em desnutrição, rosto inchado. Eu colava cílios postiços, eu passava batom, eu colocava lace pra eu sair com os meus pais e pra ficar em casa eu passava blush pra eu ficar mais corada, porque eu queria que eles me vissem bem. E eu sinto esse peso nas meninas. Eu não era mãe ainda, mas eu vejo as mulheres que são mães, elas têm aquela responsabilidade, tipo, do medo da criança, preparar a criança. Sim. Tem mãe que não fica carequinha na frente da criança.
Aí eu falo, vamos sentar com ela, vamos mostrar a Barbie careca, vamos explicar para que a gente consiga fazer ficar mais leve para você. Você não precisa se sufocar dentro de uma peruca dentro da sua casa. Aí elas, mas como é que vai ficar a cabecinha da minha filha? Eu falo, a gente vai fazer, a gente vai acompanhar. Sim, A gente vai conversar, vamos conversar com a psicóloga junto e tudo mais. Então, assim, a gente vai vendo que os pesos de manter todo mundo que tá em volta bem, ele é muito grande. E aí, no coletivo, eu falo que se a gente tem um problema e divide, você não tem dois. Eu seguro meio pra você e você fica com meio. Vai ficar mais leve, a gente segura junto. E é sobre isso. O coletivo é tudo de bom. Muito, né? é necessário, essencial. Por isso que a gente tá aqui, né? Ô, Rita, deixa eu só fazer uma pergunta pra você, né? Que você foi falando, né? Você falou que não fez o exame, né? Sim. E eu também não fiz da minha última filha, né? O morfológico. Esse que vê se vai ser uma criança com Sim. síndrome de Down, né? Eu fiz um posterior, né? Que detectou que ela era, como chama? Agora até esqueci. Artéria umbilical única, né? E uma das, né, hipóteses diagnósticas é que ela iria ser uma criança com síndrome de Down. Então, eu fiquei a gestação inteira pensando que ela ia ser uma criança, né? Me preparando, sofrendo, ansiosa, né? Você conseguiu buscar suporte para orientação? Ou você se sentiu perdida no universo? Na verdade, eu me fechei. Eu me fechei, né? Por conta do medo. Nem sabia ainda que meu filho era autista, né? Então, foi uma série de coisas. Se você soubesse, você acha que seria diferente? Ai, olha, meu marido... Quando a gente ficou sabendo realmente que ela era Down, meu marido falou assim, olha, ainda bem que você não fez o morfológico. Porque no dia que a gente foi para pai, lá pra entrevista, eu só chorei, que nem eu falei, né? Eu não conseguia falar nada, só ele falou, né? Ele respondeu todas as perguntas que fizeram lá na roda. Que paizão. E eu não consegui responder uma pergunta, gente, sabe? Porque eu não conseguia parar de chorar. E ele falou pra mim, assim, ainda bem que você não fez esse morfológico. Porque se você tivesse feito... Ia ser uma gestação angustiante, isso, ele falou, você ia chorar a gestação inteira. E o bebê ia né? sentir tudo isso. Ele falou assim, eu já chorei porque eu não queria ficar grávida. Né? Eu tinha outros planos. Então, eu chorei até os 6 meses. Só parei de chorar quando eu fiquei sabendo que era uma menina. Né? Porque eu queria muito uma menina. Já tinha um menino. Isso. E aí, ele falou isso. Ele falou assim, ainda bem que você não fez. E naquela época também a gente não tinha condições de fazer. Porque era pago. Não era né? acessível. Não era. Eu paguei para fazer 3 ultrassons, né? No particular. Tanto que eu só vi no terceiro, que era... Eu fiz o pelo SUS, 2 pelo SUS, não dava pra ver. Que é bem rapidinho ali e tal, né? E aí eu paguei 3, os 2 primeiros não deu pra ver, com 6 meses que eu fiquei sabendo que era menina. Olha... Mas também, assim, foi um ultrassom muito bem feito, mas nada como um morfológico que mostrasse, né? Sim. Mas ainda bem que eu não fiz. Eu sempre tenho essa curiosidade, né? É igual, né? Nosso filho com autismo, eu sempre penso, né? Será que se a gente soubesse antes, né? Seria diferente, né? Mas a gente nunca vai saber. Agora, pessoal, é o seguinte. A gente vai para um momento que é patrocinado por um dos nossos apoiadores, que é o Colégio da Toca, que são momentos que nos tocam. Então, agora a gente vai falar sobre momentos, né? Vocês me mandaram algumas coisas e os nossos bastidores aqui escolheram, tá bom? Pra gente falar. Então, já vai preparando aí o coração, tá? Tem mais lencinho, tá, Rita? Pode colocar, por gentileza, aqui. Só tentei. Vamos ver aqui. Quem vai começar primeiro? Vamos ver. Olha lá. Vai começar pela Rita. O que essa foto representa pra você? Ai, pra mim representa tudo, né? Tudo que ela gostava, onde ela se sentia bem. Assim, sem palavras. Como que eu posso falar? Eu pude proporcionar esse momento pra ela e pra mim, né? Linda. Quando eu olho, hoje eu vejo assim, eu fico olhando. Eu acompanhei ela em todas as apresentações. Cansei de ver ela se apresentando no teatro.
né? Ela ganhou troféu de bailarina de destaque, né? Então, assim, era a vida dela. Ah, e você tinha que ganhar um troféu de mãe maravilhosa. Pode passar a próxima. Linda. Vai continuar na Rita ainda. E só um detalhe, tá, Rê? Ela não gostava de usar maquiagem, gente, de jeito nenhum. Nunca. Mas quando tinha apresentação, ela fazia questão de passar maquiagem. Ela deixava fazer o cabelo, porque ela era Queria muito ficar assim. completa, né? Sim, ela era muito assim. Ela fazia. Ela tem um pouco de mim, né? Só faço aquilo que eu quero, não o que os outros querem, né? Então, às vezes eu falava assim: vamos, a gente vai passear, vamos passar um batonzinho. Não. Mas quando chegava no dia da apresentação, era uma loucura, né? Linda. E essa aqui? Bom, essa representa o nosso movimento, né? A nossa luta, né? Mães que fazem acontecer Jade, pai que faz acontecer Jade, porque o pessoal acha assim, só mãe participa, né? Mas pai também, tem pai que participa. O pai, ele tem uma função sim, né? Enquanto a mãe tá ali, cuidando tal, alguém tem que trabalhar. Porque o pai ele não tem que ser rede de apoio. O pai não tem que ser considerado rede de apoio. Pai é pai. Pai é assim pai. como mãe é mãe. Exatamente, Né? né? E assim como o meu marido também, o Tiago também, né? Meu marido viveu essa luta. Vive até hoje, né? Porque vive me apoiando nas minhas loucuras, né? E o Tiago, ele vive essa luta. Então, assim, quando a gente pensou nessa camiseta, a gente não tinha pensado em pai. Pensamos somente em mãe. Mas ele falou assim, mas eu sou um pai que luto, né? E realmente, foi um dos primeiros pais que começou, né? Nessa caminhada, nessa jornada que a gente ouve falar, né? Porque tem os que abandonam e tem aqueles que abraçam, né? E assim, muito grande, muito né? importante, abandono. nossa, muito importante, assim, eu fiquei muito feliz esse dia, foi um dia que eu fui homenageada lá na Câmara, né, e ele parece que vibrou mais do que eu, porque ele estava ali todo, né, então para mim é um dia marcante. Nós fizemos a questão de tirar a foto de costa, porque na frente da camiseta a gente tem um hashtag se fosse seu filho, que é uma frase impactante. Nossa, muito. Que todos perguntam, né? Que o pessoal, você usa a camiseta, o pessoal fica olhando, né? Aí acaba perguntando e você vai explicar. Né? Bora lá para a próxima. E aí a minha família, né? Meu marido, meu filho, né? É minha base. A minha base. Sem eles dois, não existe nada. Porque eles me apoiam. Desde quando a Jade nasceu, meu filho aprendeu a cuidar junto comigo. Que bonitinho. Então, assim, é tanto que ela confiava mais nele do que no pai, né? Se eu tivesse que sair e deixasse o almoço para ele colocar para ela esperava ele chegar da escola. Né? Ela esperava ele chegar da escola. Se a Jade passasse mal, de repente ele aparecia no meu quarto também, ficava nós três ali, nem louco, né? Então, assim, né? Os dois, sem os dois, suporte, meu né? suporte. Que bacana. Pode passar. E aí, ai, meu Deus! E aí, o amor da minha vida, né? Isadora, minha netinha. Linda. Que veio, né, para trazer alegria para dentro de casa de novo. Tá aí, muito parecida com a tia dela, né? Muito parecida. Traz muito, assim, o gênio da família, né? É bem família Basto mesmo. E tá aí com a gente. Vai fazer um aninho agora, quinta-feira. Que linda. Só felicidade, Isadora, presente de Deus. Tem coisas que não se explica, né? Sim. Você vai passando as gerações, né? Vive uma pessoa parecida com uma pessoa que foi importante na sua vida, Sim. que você já perdeu, né? Tem coisas que não se explica. As pessoas costumam pensar que substitui, né? Quando o pessoal me vê com a Isadora, às vezes na rua, fala assim, é sua neta? Ai, que bacana, né? Ai, agora você tá feliz de novo, que não sei o quê. A Isadora, ela veio para completar aquilo que você perdeu. Não. É outro amor. É outro amor. Outro amor, bem diferente. É amor de vó, né? Porque o amor da minha filha, esse ninguém... Eu até falo pro Rafael,
pedir perdão pra ele, até. Porque eu falo assim, eu amo muito você, amo demais, né? Mas o amor pela sua irmã era diferente, era um amor diferente. Eu não sei explicar o amor que eu senti e sinto por ela até hoje. Me faz muita falta, muita. Sabe, mesmo com a Isadora, os momentos que eu tô com a Isadora, eu não deixo de pensar. Eu penso nela 24 horas. Da hora que eu deito, a hora que eu levanto, ela já vem na minha mente. Então, assim, não tem substituição. Sim, Nada, sim. nunca vai substituir ela. Sim. Sabe? E assim, a gente percebe que nem meu marido, ele tem uma certa... No começo com a Isadora, ele teve uma certa resistência, sabe? Ele ficava meio que longe e tudo, porque quando a Jade faleceu, ele se fechou. Acho que é medo do apego novamente, né? Ele se fechou totalmente, sabe? E agora que ele tá voltando, né? Então, assim, não é a mesma coisa, não é o mesmo amor. É diferente. Cada um lida de um jeito, né? É verdade. Tenho certeza que ela sentia essa mãe maravilhosa que você é, Sim. né? Essa família maravilhosa, né? Que acolheu, que foi suporte, que foi incentivo, né? Pode passar para a próxima. O olhão dela. Agora vamos para suas. Ah, eu Olha. amo essa foto, Rê. Essa foto eu tirei quando eu fui tentar fazer minha última químio do protocolo e eu não consegui. Porque eu tava muito fraca, muito debilitada. Mas olha isso, cílios postiços, Isso que eu ia falar, o tamanho do blush, cílio. batom, maquiadíssima. E aí eu cheguei lá na quimioterapia e eu tava muito mal, tava com taquicardia, eu já tava muito emagrecida, tava bem debilitada, mas eu montava tudo pra chegar lá porque era minha mãe que ia me acompanhar. Sim. E aí quando eu entrei, as meninas, ai, tá, a gente pegou seus exames, que a gente faz uma bateria de exames de sangue pra ver se tá tudo ok com a defesa imunológica pra poder fazer a próxima quimioterapia. E aí as meninas, ai, tá, a gente vai pegar seus exames, mas senta um pouquinho. E eu tava já escorada na parede, porque eu tava muito fraca, com taquicardia, mal conseguia ficar em pé direito. Ela, ai, eu vou pegar a cadeira, e foi puxar uma cadeira de roda. Eu falei, não encosta nessa cadeira de roda. Elas, pra você sentar. Eu falei, não, eu sento aqui rapidinho, levanto e volto lá pra recepção. Eu já sabia que ia dar ruim nesses exames, porque eu piorei muito, foi avançando muito a minha piora dentro das químios, mas eu não queria que a minha mãe entendesse esse avanço dessa piora, e eu tinha certeza que não iam me liberar a última quimioterapia naquele dia. E aí as meninas, não, mas eu tenho que te pôr na cadeira pra te levar no acolhimento ali. Eu chamo a sua mãe, eu falei assim, olha, a minha mãe vai continuar lá fora, sentadinha na recepção. E eu só vou voltar lá depois que vocês me falarem, tipo, quando que eu volto pra fazer minha última químio. Porque eu já entendi que eu não vou fazer. Eu entendi que a minha medula tava preguiçosa, ela não trabalhava mais. Então, a minha série branca, leucócitos e eosinófilos, eles não subiam mais. Estavam muito rasteiros, assim. Já era pra estar 1000, tava assim, 300. Falei, eu já entendi. Aí elas, tá, vamos fazer o seguinte... Vai lá fora, senta um pouquinho, toma uma água. Aí a enfermeira me acompanhou. Aí minha mãe ficou assim, por que não chamou ainda? Eu falei, não, mãe, porque tá muito cheio lá dentro. Aí tá esperando o conforto do meu leito liberar e tá. Minha mãe assim, mas por que a enfermeira veio te trazer aqui? Eu falei, porque a gente tava conversando. Ela fez, tá. Aí quando a doutora me chamou de novo, aí tinha uma amiga de faculdade que trabalhava lá na oncologia do IBCC na época, e todas elas me olhando com uma carinha triste, assim, tá, não vamos conseguir mesmo liberar sua químio hoje, a gente vai liberar você pra casa, na semana que vem. Eu falei, mas aí eu volto quando? Depois de amanhã e tal? Não, na semana que vem a gente te liga pra ver como você está. Então, assim, já nem acreditavam mais que eu ia poder fazer essa última quimioterapia. Aí eu olhei pra elas, eu falei assim, olha, eu tô vendo que vocês não estão mais nem acreditando que eu vou conseguir recuperar, que minha medula vai voltar a trabalhar, que eu vou conseguir dormir, me alimentar, porque eu já vomitava muito, eu já não conseguia comer direito. E eu falei, mas ó, marca aí. Uma semana eu vou voltar e a gente retoma isso aqui, porque o meu ciclo vai se encerrar no dia do Natal, porque é o nascimento de Cristo, vai ser meu renascimento também. Cheguei em casa com a minha mãe, falei, mãe, eu quero fazer uma foto assim, ó. Do jeito que tá recortadinho, não sai meu braço. Meu braço tava isso aqui. Fininho, fraquinho, magrinho.
Aí minha mãe falou, filha, mas a doutora não falou que você tem que deitar e tentar descansar. Eu tinha restrições, assim, eu não podia abraçar, não podia ter contato com ninguém, porque a minha defesa era muito baixa. Qualquer coisa me dava tudo. Sim. E eu sofri muito com isso. Não podia abraçar meus pais, não podia beijar minha mãe. E aí eu falei, mãe, eu quero que você faça uma foto minha assim, ó. Ela, mas por quê? Eu falei, porque olha no fundo dos meus olhos. Olha o quanto de força tem no fundo dos meus olhos. Eu vou dar conta de tudo. Eu vou voltar para fazer a última quimioterapia na semana que vem. E essa foto vai representar muito para mim. Hoje, essa foto ela é banner de todas as ações que a gente faz. Todos os lugares que a gente vai, seja com a doença, seja palestra de universidade, de empresa. A gente leva esse banner e eu falo que o momento em que para a ciência não tinha mais jeito foi o momento que eu mais me apeguei com Deus. Porque fé faz parte de tudo, não importa qual é a religião que o paciente segue. Ele tem que ter fé, ele tem que ser resiliente, ele tem que ser facilitador do tratamento dele. E aí eu fiz essa foto e hoje eu levo ela comigo com muito carinho e com muito respeito a tudo que eu vivi, a todos os altos e baixos, a todas as dores, a todos os momentos difíceis. E eu gosto de mostrar para as pacientes, eu falo assim, olha, tá vendo essa foto? E eu conto a história. Eu falo assim, nesse dia eu gosto de contar com a minha mãe do lado. Porque a minha mãe enche os olhos de lágrimas e ela fala, aquele dia eu senti que parecia que no hospital se despediram dela. Porque me mandaram para ter conforto em casa. Simplesmente, não tinha o que fazer, não tinha mais uma medicação, eu já tinha feito granuloquine, já tinha feito medicações de injeçãozinha na barriga para ajudar a fazer a medula trabalhar e tudo mais, e a medula não trabalhava. E com muita fé, com muita resiliência, cumpriu ali certinho, como eu coloquei determinado na minha vida, em uma semana eu vou voltar e eu vou fazer essa última quimioterapia e vai encerrar o ciclo de 21 dias das minhas químios no Natal. Isso vai simbolizar muito pra mim. Eu sou cristã. Falei, isso vai simbolizar muito pra mim. Assim como as últimas radioterapias se encerraram na Páscoa. Renascimento de Cristo. Então eu falo, representa fé, representa resiliência, representa toda a dificuldade que eu vivi pensando na minha saúde mental, pensando na minha identidade visual, em como eu queria estar bonita para as pessoas que eu amo. Eu preferia que me vissem carequinha e falassem, nossa, como você tá linda, olha o tamanho desses cílios. E essa maquiagem, do que olhassem para mim e falassem, ai, Thalita, difícil, né? Como é que você tá? É, porque as pessoas já vêm assim, né? Parece que cavam a cova assim, te colocam lá dentro sentado e é sem querer. A importância, de novo, da gente ver o potencial, exato, né, nas exato, pessoas. Que exato. Tá? Pode passar. Vamos ver qual vai ser a próxima. Ah, e essa eu amo. Essa é no Colégio Método, aqui em Mauá. Depois que a gente entendeu o quanto se incorporou e tomou proporção todas as nossas ações, eu sou muito feliz em fazer educação em saúde para crianças e adolescentes. Porque é muito difícil você conscientizar e reeducar adultos sobre cuidados com a saúde, sobre orientação clínica. É muito difícil, porque isso é cultural, as pessoas já têm os hábitos delas, as crenças delas. E quando eu tenho lugar de fala em instituições de ensino, eu me sinto mudando estatísticas do nosso país, porque você consegue formar a concepção de saúde dessas crianças. Então, as meninas aprendem o autoexame e elas chegam em casa falando para as mães, aí as professoras mandam, a mãe mandou um recadinho que a menina amou a palestra, e o filho chegou e perguntou pra mãe, você fez mamografia esse ano? Mãe, você faz autoexame? Então, poder usar a minha vida profissional como educadora e a minha vivência como paciente oncológica sobrevivente do diagnóstico de câncer de mama para conscientizar crianças e adolescentes é gratificante demais para mim, porque diferente de estar dentro de um pronto-socorro jogando gelo, apagando fogo, sabe? Assim, com canequinha, a gente consegue fazer com que a percepção do cuidado com a saúde seja, de fato, precisa, eficaz, para que a gente não tenha mais tantos óbitos de diagnóstico de câncer por câncer tardio.
por diagnóstico tardio. Então, eu sou muito feliz quando a gente tem convites de instituições e quando são ONGs, grupos de igreja e tudo mais. Nossa, é uma alegria, é uma festa, porque a gente prepara um evento e um café e reúne todo mundo. Que bacana. É muito importante pra mim, sou muito feliz. Você vê, né? A gente pensa, né? Vou educar só o adulto, né? Mas é Não. importante, sim, a gente educar as crianças, A gente, né? a gente tem uma cultura no Brasil que, infelizmente, nós só tratamos doenças, nós não monitoramos saúde. Por isso, o caos de saúde pública é tão grande. Por isso, você vai numa UPA, é extremamente sobrecarregada. Existem muitas falhas no sistema. Sim. Existem. E a gente não vai passar pano para isso, não. Mas se a gente conseguir educar para que a gente consiga evitar, por exemplo, doenças crônicas, se a gente conseguir fazer as crianças entenderem a importância de comer fruta, legumes, verdura, para que elas não adoeçam lá na frente, para que não venha hipertensão, para que não venha diabetes, para que elas entendam que tem que fazer sim educação física, é importante fazer uma atividade que você gosta, não ficar tanto em telas, botar o corpo para se mexer e praticar atividades no coletivo que você consiga ter prazer em fazer com outras pessoas, a gente consegue diminuir o número de doenças. Entre todas as questões da minha tese, que foi para o Mundial de Obstetrícia, foi para conseguir diminuir o risco do óbito fetal, neonatal, por falhas na educação em saúde de gestantes. Porque a gente sabe que a mulher vai para consulta só no pré-natal, no dia da consulta. E aí ela chega lá ansiosa, e aí vê exame, pesa isso e aquilo e tudo mais. Aí ela, eu tô comendo por 2, eu tô grávida, eu posso. Aí acaba comendo coisas que não deveriam, acaba desandando. E se ela fosse orientada e soubesse que aquilo traria malefícios, de repente, para a hora do parto, e que traria questões que pudessem colocar a criança em diagnóstico de doenças crônicas ou colocar ela em risco, ela não faria. Então, assim, são falhas na educação em saúde. Então, quando eu vejo que eu posso ser porta-voz para mudar estatísticas do nosso país, diminuir óbitos com a educação em saúde, nossa, me completa demais. Eu amo. E até mesmo Pode porque passar. eles Exato. estão em formação Você ainda, consegue né? fazer essa conscientizar, percepção. né? Educar, conscientizar. Aqui, essa paciente, ela tava raspando o cabelinho, a Meriele. Eu amo a história de vida da Meriele. São 2 profissionais de beleza, voluntárias, junto com a gente. A Mê já estava em quimioterapia. E ela ganhou um lencinho da Doe Lenço Doe Alegria do oncologista no hospital em que ela faz tratamento. O doutor foi dar o diagnóstico para ela e falou assim, olha, primeiro eu quero te dar um presente. Depois eu quero te dar o diagnóstico e a gente vai conversar. Aí ele pegou o pacotinho do lencinho, da Doe Lenço Doe Alegria, colocou assim pra ela, ela olhou, ela falou, já sei, eu tô com câncer, né? Aí ele falou, tá, mas primeiro, antes de você se desesperar, eu quero que você entre na rede social da Thalita. E que você entre nas redes sociais de suporte do Instituto da Thalita. Porque você vai ver que a Thalita também é jovem igual você. Também teve diagnóstico de câncer de mama, também passou pelo protocolo. E hoje, ela faz questão de segurar nas mãos de outras mulheres que passam por isso. E você vai ter nela uma referência. Eu fiquei tão orgulhosa quando eu ouvi isso dela numa ligação. E aí, ela fez, nossa... Aí eu vou pegar... Você pega pra mim, por favor, a minha bolsa, ali no cantinho. Tem o pacotinho de como o lencinho chegou até ela. Vai uma cartinha. Que este lenço seja sua coroa, te traga alegria para os dias difíceis, força na caminhada e fé na batalha. Acredite sempre na sua cura. Obrigada. De enfermeira paciente, Thalita Romati. E o lencinho, higienizado individualmente, embalado por voluntárias. E aí ela viu aquele lenço lindo de seda... E ele chegou assim pra ela, ó. Assim, com a cartinha. E na gráfica tem a minha imagem de lenço durante o meu tratamento. E aí ela mandou mensagem, pediu meu WhatsApp, eu respondi. E a gente acompanhou cada etapa do tratamento dela. E ela tinha um cabelo loiro bem comprido. E ela falou assim, quando vai cair o meu cabelo? Eu falei, em meados do 14º dia, após o primeiro ciclo que você fizer de químio. Você vai fazer a cada 21 dias as drogas tal. Ela Falei, então, 14º dia. Ela fez, então, tá bom. Eu quero raspar, eu quero doar o cabelo também. Não quero sofrer as perdas. Mas primeiro eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz e sempre tive vontade. Eu falei, o que você vai fazer? Falou, eu quero fazer um arco-íris no meu cabelo. Eu nunca tive coragem porque vai estragar. Pintar, mechas coloridas e tudo mais. Eu falei, então faz o que você quiser, faz sessão de fotos do jeito que você quiser. Ela, mas quando eu for raspar, eu queria estar com você. Porque senão eu vou perder a coragem e vou desanimar.
Fiz, então tá bom. E aí a gente reservou, o Mauá Plaza Shopping é um super parceiro nosso, reservamos o Estúdio Conecta, essa quarta a gente vai estar lá também com pacientes, fazendo outra atividade com elas. E aí a gente fez uma sessão de maquiagem e foi super leve. No Instagram da Doilência do Alegria tem o vídeo desse momento, dela falando com vocês, ficou muito mais leve, ficou muito mais fácil. E aí ela fez a sessão de fotos dela, depois da maquiagem, e aí a Jeane, depois ali com a maquininha na mão, depois raspou o cabelinho dela, e é muito importante a gente também entender o quanto essas mulheres precisam ter alguém para esse apoio, porque a Merielle tinha a mãe que também tinha uma dificuldade de compreender as dificuldades do tratamento dela, mãe solo, e passando também por várias questões, e a gente conseguiu suprir algumas necessidades da Merielle, e eu sou tão orgulhosa de vê-la determinada hoje em dia. Ela terminou pedagogia durante o tratamento, ela não largou, não trancou a faculdade, ela falou, não vou trancar, é a ocupação da minha cabeça nesse momento. Quando ela terminou, ela foi musa de uma das Combat Pinks, que são os eventos esportivos que a gente faz, que impulsionam o esporte na luta contra o câncer, tem a caminhada de Outubro Rosa, e aí ela foi outdoor do evento, carequinha, maravilhosa, e depois de ter terminado pedagogia, passou em concurso público, concluindo o tratamento oncológico, e depois participou de campanhas comigo do Alvo Azul, que é o símbolo do câncer de mama no alvo da moda, onde a gente foi musas da campanha, acho que foi da 60ª corrida e caminhada contra o câncer. Então, assim, a gente tem o Tamor Fotografia, que faz o empoderamento feminino das pacientes para que elas consigam se sentir bonitas, independente do momento que elas estejam enfrentando. Porque a sociedade é muito injusta com nós mulheres. Nossa, para você ser bonita, você tem que ser impecável. Você tem que cuidar do cabelo, você tem que estar maquiada, você tem que estar com a cintura fina, você tem que estar... Exato. É um símbolo muito forte. Exato. Mulher, né? E assim, a gente sabe que é difícil receber o diagnóstico de câncer, mas é difícil passar pela etapa do ficar careca. Porque pra mim, parece como eu consegui administrar me silenciando, eu contei só depois, aí pros amigos e pro restante da família eu fiz o blog, contei lá no blog, publiquei, todo mundo surtou, eu já ia começar a quimio, eu já tinha feito cirurgia, já tinha tirado o quadrante da mama, tinha tirado o tumor, o meu diagnóstico foi precoce, então eu não removi a mama inteira, eu não perdi o mamilo. Então, assim, foram etapas que eu fui trabalhando na minha saúde mental. Agora, raspar a cabeça e ficar careca, não tem como você não enfrentar. Estou passando pelo tratamento contra o câncer. É muito difícil, você não consegue maquiar essa situação mais. Então, a gente fala para as meninas, não vamos esperar o cabelo cair. É doloroso e ainda tem aquelas que se apegam, não, eu vou esperar. E quando começa, é todo um trabalho de saúde mental que a gente tem que começar de novo. Porque para as meninas que esperam o dia do cabelo cair, elas falam que é o que eu vi das outras pacientes e vejo das nossas amigas pacientes agora. Elas sentem como se elas estivessem perdendo o cabelo para a doença, perdendo, além de perder peito, parte do peito, perde cabelo, perde... Mesmo, exato. né? E eu falo, aos não. poucos. Eu falo, vamos ser mais forte do que isso, porque eu entendi, eu fui tão feliz com todo o meu cabelo antes, eu hidratava, eu cuidava, e ele vivia ressecado de praia, de piscina, porque eu amo stand-up, surf, amo praia, e eu falo, cada vez que meu cabelo tá ressecado no final do verão, é sinônimo de um verão bem vivido. Então eu cuidei muito daquele cabelo pra eu poder raspar e doar. E eu falo pras meninas, eu doei tão feliz, porque eu doei com todo o amor e com todas as alegrias que eu vivi com aquele cabelo na minha cabeça, mas porque eu estruturei a minha saúde mental para entender assim. E é isso que a gente tenta fazer com as meninas também. Por isso que a gente é muito feliz com a Doilência do Alegria, quando a gente consegue receber doações de cabelinhos, a gente confecciona peruquinhas e a gente deixa as meninas escolherem a peruca que elas querem. A Merielle doou os cabelinhos dela colorido. A gente fez mechinhas de turbante que foi para paciente que se trata no GRAAC, criança ama cabelo colorido. E aí esse turbante igual rosa que eu tô ali, a gente costura um velcrozinho com a telinha de mega hair do cabelinho e coloca, para não sufocar a cabeça, incômodo usar peruca. Então, para não sufocar a cabecinha da paciente, a gente faz a telinha. Então, assim, esses momentos de empoderamento não é só sobre passar um batom. Eu já vi gente falar assim, Thalita é a moça, ela leva as meninas pra passar um batom. Eu fico, nossa, se ela vivesse esse momento comigo, ela ia entender que vai
tão além disso, porque ali você tá dando orientação dos cuidados, ela vai ficar fotossensível, vai precisar proteger com lens, não é só sobre aceitar o diagnóstico e pôr a careca para jogo, tem que proteger do sol, da radiação, para não causar danos na defesa. Exato. Né? Então, assim, é um empoderamento feminino, social, de saúde, e representa demais para mim viver isso, de segurar nas mãos dessas mulheres. É o que faz me lembrar o porquê eu tive que viver tudo que eu vivi, sabe? Ressignifica todos os dias difíceis da minha vida. E às vezes tem dias que eu falo, ai, porque tem gente que fala, Thalita, é difícil, né? Claro que é. Já pensei em desistir. É muito difícil. Mas aí quando eu vivo esses momentos, eu falo, amém, Senhor. Me renova, me fortalece e vamos seguir o baile, porque tem muita mulher que precisa de uma Thalita ali do lado. Thalita, eu precisava ter conhecido essa Thalita em 2008. Oh, meu Deus! Você entendeu? Porque eu passei por um diagnóstico assim também, em 2008. Fui fazer uma mamografia e quando levei para o médico, ele olhou para minha cara e falou assim, ó, não vou te falar que é câncer, mas também não vou te falar que não é. Numa frieza incrível, Sim, né? Vou te encaminhar para o Mário Covas ou para a fundação. E eu fiquei assim, sabe? Pode passar. Peguei a mamografia e saí, eu não estava pisando no chão, sabe? Minha cabeça estava... Quando eu cheguei em casa, falei pro meu marido, você não sabe da maior. Ele, o quê? Eu já comecei a falar. Aí ele olhou para mim, olha só, para de chorar. Ele falou, para de chorar. De novo, sendo o seu suporte. Ele virou né? pra mim e falou assim, o médico já deu o diagnóstico? Você já passou lá no outro médico? Não. Então, espera primeiro, passa primeiro. E se o médico falar que é câncer, não tem problema. Você vai enfrentar também. Aí eu falei assim, mas eu vou ficar sem cabelo. Você vê, não tá preocupado com o peito, não tá preocupado com o cabelo. Eu falei, vou ficar sem cabelo. Ele falou, e daí? Quanta gente não vive careca? Ele falou, e daí? É uma marca muito forte sabe? pra mulher, né? E aí eu fiquei, o meu era de gordura, né? Eu tenho 2. Lipoma. Fiquei de 2008 até... Só monitorando. O ano retrasado monitorando, aí me deram alta. Que bom. Falaram, ó, você não... O seu caso não tem que tratar aqui, porque não é câncer, né? Se fosse câncer desde 2008, você não tava aqui mais. E Rita, é tão difícil lidar com essas situações, porque assim, a gente tem muitas pacientes que chegam com a hipótese diagnóstica já em desespero. Mas E eu falo pros colegas, poxa, gente, a gente tem responsabilidade social sobre a saúde mental da mulher quando ela sai da clínica. Quando ela sai do consultório. Você não pode falar, pode ser que seja câncer, pode ser que não, próximo. Não é assim. Eu falo, essa mulher, ela é o amor de alguém, ela é a mãe de alguém, ela é o filho de alguém. Exatamente. E se ela sair daqui e se jogar lá na linha do trem, a responsabilidade é nossa. Sabe? E a gente tem casos que vem pacientes em desespero e alguém fala assim, não, você tem que conhecer a Thalita, pega seus exames e vamos conversar e vamos marcar. Thalita, onde você tá? Você tá em Mauá? Você não tá? Vamos tomar um café? Vou levar a fulana, porque ela é filha da minha amiga da minha mãe, não sei o que, pra sentar, pra gente ver os exames. E aí o que me conforta é poder já segurar na mão dessa mulher e falar assim, olha, independente do que vai dar na sua biópsia, eu quero que você saiba que você não está sozinha. E que eu passei por tudo isso, aí a gente vai para as redes sociais. Olha, eu passei por tudo isso. É difícil, mas não é impossível. Tem tantas outras mulheres aqui que passaram por isso. Aí eu tenho muito orgulho das minhas voluntárias, que são pacientes também, que sobrevivem ao diagnóstico, ao tratamento, e que se posicionam em ser mulheres, que seguram na mão de outras mulheres. E eu falei assim, olha, tá aqui, ela também passou por isso, ela também passou por isso. E aí você vai vendo que as mulheres vão enxergando que elas não estão sozinhas. Mas esse momento da hipótese diagnóstica ou da confirmação diagnóstica ser dado com frieza é o que já faz a mulher achar que ela vai morrer amanhã. Mas porque aí tem gente que verdade. chega pra nós e já chega assim, eu tenho quanto tempo de vida? E eu respiro, eu falo, toma um chá, vem cá, vamos tomar um café, vamos tomar um chá? Eu falo, quanto tempo você quer viver? Primeiro a gente vai definir isso. Quanto tempo de vida você quer ter? Porque a gente não tá lidando com vida ou morte aqui. A gente está lidando com um diagnóstico que tem 95% de chances de cura, desde que diagnosticado precocemente e tratado com sucesso. Se você se determinar a passar pelos protocolos de tratamento, se tratar, cuidando da sua saúde mental, se você permitir que a gente te ajude, a gente não tem um prazo para te dar.
A gente vai celebrar aí anos e anos e anos e muita história para contar. E bem-vinda ao time do Instituto. Você encara, né? Como Exato. Você lida, né? E eu Exato. mesmo fazendo no Mário Covas, eu queria operar. Eu queria tirar. Sim. Com Sabe? medo de que É. pudesse. né? E eu passava com a mastologista, né? E aí ela marcou, eu fiz os exames pré-operatórios, tudo, e ela marcou com o chefe dela. E aí ele veio, o mastro, ele olhou, examinou e tal. Aí ele olhou pra mim e ele falou assim, a senhora gosta da sua mama? Eu falei, gosto. Ele falou assim, não tem necessidade de fazer cirurgia. Vai fazer uma cicatriz aí, vai deixar uma cicatriz aí, pra quê? A senhora tem uma mama bonita. Eu falei, mas doutor, se ele falou, não tem se tivesse um se, você tava na mesa de cirurgia Exato. já, né? Exato. Ele falou, fique em paz, fica tranquila. Mas eu queria tirar. De É o qualquer medo jeito. de que lá na frente tem a possibilidade de ter que passar pelo tratamento, né? Sim. Aí entrou a pandemia. E aí, quando voltou, eu fiz novamente os exames pré-operatórios que ela pediu. E aí ela pegou, porque já tinha aparecido o segundo. Aí ela pegou, falou, eu falei, doutora, e aí, eu não vou fazer essa cirurgia, não vou tirar esses nódulos? Ela falou, não. Eu falei, mas por que não? Ela falou assim, porque não tem não necessidade. Ela falou, não tem, é gordura. Se você engorda, ela cresce um pouquinho. Se você emagrece, ela diminui um pouquinho, fica Sim. calma. Né? E fiquei, É a diferença menina, do mas profissional assim, que te confortou, sim, né? mas é desesperador. Você olhar pra sua cara e falar, o médico olhar pra sua cara e falar assim pra você, não vou te falar que é, não vou te Nem falar que que não não é. é, seco. É. Nossa, minha vontade era de, sei lá, eu sumi da Um sala. profissional é muito mais do que uma faculdade. Sim. E essa aqui? Essa aqui foi para cumprir um dos meus sonhos dentro do propósito na luta contra o câncer, quando eu falo a gente porque assim, eu, meu pai, minha mãe, a família, o coletivo Romate, né? O Team Romate. Quando a gente entendeu que não adiantava mais o só não é diminuindo, mas é este momento. Não adiantava mais eu só acolher mulheres com diagnóstico de câncer. Não adiantava mais eu humanizar e cuidar, para mim não era suficiente. Eu precisava também fazer com que as pessoas entendessem a importância do cuidar da saúde, ter um olhar diferenciado para as necessidades físicas de dormir bem, tomar água, praticar atividade. Então eu entendi que a gente precisava fazer mobilizações esportivas e de conscientização, para que a gente conseguisse mobilizar. E aí a gente também entendeu que as ações que promoviam atividades físicas para pacientes precisavam de um nome. E aí eu falei, ai, gente, e agora? O que eu faço? Aí eu pensei, o Felipe, meu esposo, ele é atleta de jiu-jitsu, né? Um dia a gente assistindo TV, ele tava no canal Combate. Aí eu olhei e falei, nossa, tá. Falei, já sei, eu quero um Combat Pink. Aí ele falou, o quê? Eu falei, nosso movimento esportivo, que vai impulsionar o esporte na luta contra o câncer, vai chamar Combat Pink. Aí ele fez, nossa, muito legal isso. Eu falei, vou fazer um combat com temudo, porque não existe ainda, então eu não vou, né, receber ninguém falando, opa, você não pode usar minha marca. E vamos começar. E aí, no mês de outubro, a gente teve a ideia, junto com um time de apoiadores e patrocinadores, que falaram, vamos fazer a primeira Combat Pink, fazer uma mobilização, uma caminhada, venda de camiseta, vai ajudar a suprir a renda de todo o suporte para as pacientes, vai melhorar o que você já proporciona para elas. E a gente vai juntar com o shopping, vamos fazer e tudo mais e tal. E aí eu sonhava, com essa imagem assim, ó, de ver a Barão de Mauá ser tingida de rosa num domingo de manhã. E aí, essa foto, a gente teve que fazer o contorno ali na altura da confeitaria do Alemão ali, antes da entrada do Itapark, a gente teve que fazer aquele contorno por trás ali do bairro da confeitaria para poder voltar ali pela COPE. E tem um carro de som. E o carro de som é justamente para ser suporte das pacientes, porque elas querem caminhar com a gente. Paciente, família, cachorro, a gente tem paciente que tem filho cadeirante, leva o filho cadeirante e todo mundo, então eu tinha que ter um carro de apoio para conseguir monitorar o cuidado com as meninas, porque se tá sol, se cansa, estão em químio e põe pra dentro. E aqui na frente, ó, de cabelinho Chanel e turbante vermelho, é a Adri. Nesse momento a Adri tá carequinha novamente, do lado desse senhor careca de boné é a Leonice, pacientes também. A foto não tá com uma qualidade boa, porque foi foto de celular. Eu tenho muitas pacientes aqui na frente nesse time, e eu tirei isso de cima do carro de som.
Quando eu subi ali pra olhar, porque eu fico ali mentalmente igual tia de escola. Fulana tá bem. Ai, meu Deus, tem outra em químio, cadê? E tudo mais. Tem E que quando cuidar, eu vi, né? exato, quando eu vi essa linha de frente ali com tantas pacientes minhas e algumas voluntárias e família, eu falei, Senhor, vale cada desespero, de correria, de aflição, de angústia, de tristeza, porque é gratificante demais ver que o propósito é cumprido, que nasceu mais um projeto dentro das ações sociais do Instituto e que já proporcionou tantas ações de bem-estar e atividades físicas e que faz com que as pessoas se atentem de que elas podem apoiar a luta contra o câncer de tantas maneiras. Ah, eu tenho cabelo comprido, você pode doar cabelo. Ah, você pode doar, sabe aquele bonezinho que tá lá no guarda-roupa que você não lembra de usar? Você pode doar também. E vai fazendo com que as pessoas se conscientizem, se reeduquem. E nesses momentos, é muito feliz ver. Eu não conto uma história. As pacientes estão lá para serem vistas e felizes e gratas, e às vezes carequinhas já cabeludas, e algumas que estão cabeludinhas que vão ter que ficar carequinhas de novo, ou que vão ficar carequinhas nos próximos dias, mas ali unidas e felizes e sorrindo. Então, essas mobilizações, elas proporcionam um bem-estar coletivo para nós. E o brilho nos olhos dos meus pais é impagável. E eu deixo eles doidos, porque eles amam tudo, eles participam de tudo. E aí, a noite que antecede a Combat Pink de Outubro Rosa, eu não durmo. Eu vou ajudar a montar tenda, e eu vou ajudar a pregar balão no caminhão de som. E o pessoal fica, Thalita, que hora você vai embora? Que hora você vai chegar amanhã? Eu falo, não, nem vou embora, nem vou chegar. Eu vou correr de manhãzinha, assim, umas 5 horas. Eu vou em casa, tomo um banho e volto. E o Felipe fica, pelo amor de Deus, você tem que dormir. Eu falo, amanhã eu durmo. E é muito gostoso. Então, assim, são sonhos que a gente realiza, alimentando sonhos de perspectiva de vida das meninas, das pacientes, e somando com a sociedade em geral. Porque aí a gente vê que no Outubro Rosa é uma data que eu acabo vendo alguns amigos que eu não vejo com frequência, mas que fazem questão de aparecer na loja que o Mauá Plaza cede pra gente no decorrer de outubro, ou pra comprar camiseta, ou só no dia, compra online, alguém retira, eu chego e falo, meu Deus, você veio, eu não vi você lá na lista de ter comprado camiseta. Não, mandei comprar pra mim porque eu não podia vir. Aí compraram online e vieram só retirar. E é muito gostoso. Ir vendo o quanto vai crescendo. Porque quando começou a doer lenço, eu achei que eu ia doar os meus 12 lenços. E eu ia alcançar só 12 pacientes. Minha mãe foi muito sábia, fez, não, vamos convidar as amigas da família, as irmãs, a mulherada da família toda, as primas, tias, vizinha. E aí, de 12 lenços que eu tinha, a gente doou 1.700 e tantos itens. E as coisas foram se multiplicando. Então, às vezes, os meus sonhos são pequenininhos, ai, vamos fazer uma atividade no parque? Vamos fazer uma Combat Pink? E quando a gente vê, fica um negócio gigante. Aí aparecem amigos e parceiros. E porque é exatamente como eu falei, eu não conto uma história. Eu só vivo tudo isso com elas e as pessoas participam e assistem. E a gente é muito feliz de ver os grupos somarem, os coletivos somarem para apoiar e todo mundo se ajudar e todo mundo transbordar amor, independente da causa. O pessoal do Instituto Psyll adora fazer a Combat Pink com a gente. Thalita, a gente vai junto. Precisa de ajuda para fazer, para montar. Precisa de voluntários da psicologia para terapia em grupo durante o mês de outubro na loja. Porque na loja a gente só não vende só produto para arrecadar. A gente faz a agenda de suporte das pacientes lá dentro. Então, tem dias que você chega na loja, você pega uma oficina de automaquiagem acontecendo com carequinhas, ganhando os kits delas, aprendendo a desenhar a sobrancelha, aprendendo a amarrar lenço, ganhando ali o filtro solar, o batom, o blush, e as pessoas vivem isso com a gente. E esse solidário, ele vai pegando no coração das pessoas e vai multiplicando. É o sonho que se sonha junto. Exato, exato, porque eu coloquei na arte que a gente vai fazer a inauguração do nosso espaço. A gente não fez ainda a festinha de inauguração do Instituto. E bem no topinho tá lá entre aspas, sonho que se sonha só. É só sonho. Esse sonho é nosso. Não foi só meu. Hoje ele é de muitas mulheres e de muitas famílias. E sou muito feliz por isso. Muito. Que lindo, que lindo.
Infelizmente, estamos chegando ao fim. Ai, a gente Adorei podia ficar o resto da tarde aqui batendo papo. Esse papo aí, de fato, dá horas, né? Só pra gente encerrar aqui, vamos fazer um último quadro. Como a gente já estendeu bastante, que a gente conversou bastante, né? Eu vou falar aqui uma palavra e vocês vão me falar uma outra palavra, né? Que é um pinga-fogo aqui, tá? Pra você, Rita, síndrome de Down. Alegria, amor. Pra você, tá? Cura. Vida. Vida. É isso aí, então. Pessoal, muito obrigada para quem ficou até aqui, para quem esteve conosco, né? Esse podcast, ele é especial ao mês de março, ao mês das mulheres, né? Quero agradecer de novo aqui a presença das nossas convidadas, tá bom? Um beijo também para os nossos maridãos, né? Que são homens também de luta, né? Porque Sim. são suporte para que a gente, né, também faça aí a nossa luta. Então, eu acho importante, assim, a gente enfatizar isso, né? Que por trás da gente também tem um homem que nos apoia. Pessoas incríveis. Né? Que são pessoas maravilhosas. Beijo, amor, te amo. Então, é isso aí. Na próxima terça, então, vocês vão conferir, né? Esse mês a gente também vai ter um outro episódio especial das mulheres. Gratidão por mais esse podcast. Um beijo, até mais.